Essa canção, ela me lembra de quando a gente podia ainda fazer a roda em volta da igreja, pegar nas mãos uns dos outros e cantarmos todos "Somos corpo", e assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E aí o pastor falava: olhe para o seu irmão aí e diga para ele: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E de alguma forma a pandemia pela qual nós ainda estamos passando, ela nos fez acordar para essa realidade do que é viver a Igreja de Cristo como um corpo. E talvez dar uma chacoalhada em todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que de alguma forma negligenciava esse corpo. Hoje nós sentimos falta do abraço, de pegar na mão, de poder estar junto fisicamente com as pessoas. Então eu queria, antes de iniciar a mensagem, eu queria orar com você, porque se tem algo que nós precisamos resgatar nas nossas vidas como igreja de Jesus Cristo, é a união dos irmãos. Pai Santo, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por podermos experimentar da Tua presença, do Teu poder. Obrigado porque o Senhor é quem nos motiva a estarmos aqui. Não estamos aqui por honra própria, por glória própria, mas com a esperança de podermos encontrar na Tua presença a solução para os nossos dias. E assim nós caminhamos buscando no Senhor a força que nós precisamos para viver dia após dia. E te pedimos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, que o Teu Santo Espírito resgate dentro de cada um de nós a união da igreja, a união do corpo de Cristo. Seja aqui presencialmente ou online, mas que nós não percamos de vista a necessidade, a real necessidade de estarmos sempre juntos, apoiando uns aos outros. Obrigado pela vida dos irmãos que puderam contribuir na Tua casa, que puderam ofertar as suas vidas no Teu altar, e pedimos que o Senhor multiplique de maneira grandiosa os recursos na vida dos nossos irmãos, e que nós possamos aprender a usá-los de forma sábia, inteligente, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que eu fico muito saudosista com essas canções mais antigas, viu? Então vocês me desculpem aí se eu estou sendo muito emotivo. Eu me segurei aqui para não chorar. Então, me dá um desconto. Bom, da última vez que nós compartilhamos a palavra, falamos sobre santidade, sobre uma vida de santidade. E o tema paralelo, né, que nós tínhamos como opção, era unidade. Então hoje, em continuidade ao tema santidade, nós vamos falar sobre
essa tal de unidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos passear por alguns textos bíblicos, mas primeiro, livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 2, 3, 4 e 5. Tem aqui na tela para você também. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 2. Diz o seguinte: Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, então está se referindo ao Espírito de Deus. Todos unidos no Espírito de Deus, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Somos todos diferentes, cada um de nós. Cada um de nós tem a sua particularidade, as suas próprias características, sua forma de pensar sobre a vida, sua forma de enxergar as coisas da vida, sua forma de se vestir, sua forma de falar. Somos diferentes, somos todos diferentes. E o que é interessante é que mesmo em meio a tanta diversidade, a tanta diferença, existem semelhanças também entre nós. No entanto, o que nos define ou o que nos diferencia uns dos outros não são as semelhanças, óbvio, são as diferenças. E diante dessa realidade da diversidade humana, nós temos uma espécie de convite para vivermos em união. Ou, como eu prefiro, de acordo com o texto bíblico, em unidade, que já é um nível acima. Ué, Silas, mas não é a mesma coisa? União, unidade? Não. Para a gente poder ilustrar isso, vamos pensar que a união é mais ou menos assim: eu tenho as minhas coisas, as minhas particularidades, as minhas características, você tem as suas coisas, as suas particularidades e as suas características. E aí nós decidimos, então, ficar juntos. Decidimos, então, compartilhar a vida juntos. Isso é união. O que é, então, a unidade? Na unidade, as minhas coisas, as minhas particularidades e as minhas características, elas se fundem, se tornam uma coisa só, com as suas coisas, as suas particularidades, as suas características. Então agora já não existem mais as minhas coisas, as minhas particularidades e as minhas características, e as suas coisas, particularidades e características, mas tudo faz parte do nós. Então, essa realidade de unidade é um nível acima da união, que é o qual nós precisamos buscar enquanto corpo de Cristo. E é dessa forma, queridos, que nós vamos viver a semelhança daquele que nos criou. Sim, porque o mistério da Trindade tem que existe Deus o Pai, Jesus o Filho e Deus o Espírito Santo. São três pessoas diferentes. Sim, são três pessoas distintas. No entanto, esses três compartilham de uma união tão perfeita que eles se tornam um. E é dessa forma que nós devemos viver.
Esse é o convite do Evangelho para nós. Somos muitos diferentes, sendo impulsionados a vivermos como se fôssemos uma coisa só. E pensando nessas realidades de diversidade e de unidade, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do mesmo apóstolo Paulo, só que agora aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero deixar com você 2 conselhos. E o primeiro conselho está aí. 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo está aqui, ele começa falando no capítulo 12 sobre os dons espirituais, sobre as capacidades e habilidades que Deus pode dar às pessoas. E aí lá no versículo 12, ele vai dizer o seguinte, ou vai escrever o seguinte: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios ou gregos, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de partes diferentes. Aí agora a gente pula lá para o versículo 18. Nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Somos todos diferentes, cada um de nós. E o primeiro conselho que eu quero deixar para você aqui hoje é esse: não abra mão de quem você é, não abra mão de ser quem você é, do jeito que você é, porque foi assim que Deus fez você. E se Ele fez você assim, há um propósito nisso. Não abra mão de ser quem você é. Esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você hoje. Porque ainda que vivamos o desafio de sermos um corpo, um único corpo, reunido numa comunidade, somos diferentes. E é interessante a gente pensar que a nossa sociedade atual, ela nos força cada vez mais a mudarmos quem nós somos para que a gente se encaixe num determinado grupo social. Então eu não posso mais me vestir de determinada forma porque agora eu sou crente. Eu não posso mais falar isso ou aquilo porque agora nessa empresa aqui eu tenho que ser sério, eu não posso mais fazer brincadeira. Então tudo isso desconfigura aquilo que Deus criou em você. O que eu quero que você pense é que na palavra de Deus não existe nenhuma definição de forma. Você deve ser assim, 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 assim. Vestir isso, 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 isso. Cortar o cabelo dessa forma. Não é a forma, não é sobre a forma. Porque se fosse sobre a forma, Deus não faria as pessoas com tamanha diversidade. Pensa comigo. Se fosse para todos nós nos enquadrarmos num mesmo padrão de forma, Deus não criaria a humanidade com tamanha diversidade. Portanto, o desafio então qual é? É eu ser quem eu sou, da forma que Deus me fez, sem mudar, sem tirar nem pôr nada, mas para a glória de Deus.
Eu tenho que ser o que eu sou, da forma que Deus fez, mas viver para a glória de Deus. Eu não preciso mudar o meu jeito de ser, eu não preciso mudar a minha essência. Porque Deus me fez assim. Se não fosse para eu ser assim, Deus me faria diferente. O que eu preciso então é viver para a glória de Deus, de acordo com aquilo que Deus fez em mim. Isso me faz pensar até a respeito da oração. Às vezes as pessoas têm dificuldade de orar em público. E aí você vai perguntar, você fala, por que você não quer orar? Ah, porque eu não sei falar. Ah, como assim você não sabe falar? Você está conversando comigo? Ah, não, é que eu não sei falar como vocês. Mas quem disse que para orar, para falar com Deus, tem que falar como vocês? Foi o sistema religioso que implantou isso? Então isso precisa ser quebrado. Porque a orientação do Cristo, de Jesus, o Filho de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o papai. Do teu jeito. Não é para falar como vocês. Santíssimo, adorado Deus, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Não te julgo se você faz isso, se você ora desse jeito. Se essa é a tua naturalidade, amém, meu irmão, vai nessa. Deus te abençoe e fale contigo. Mas não construa um personagem para se relacionar com Deus. Porque a partir do momento que você constrói um personagem para se relacionar com Deus, essa relação não é natural. E se eu tenho dificuldade de orar em público, talvez seja porque eu não tenho a devida intimidade com Ele. A intimidade que eu deveria ter. De chamá-lo de amigo, como Ele mesmo nos instrui. Até o final do Antigo Testamento, antes da chegada do Cristo, de Jesus, o povo judeu e todo aquele que tinha qualquer contato com Deus, só chamava Deus de Deus. O Deus, o soberano, o supremo, o Senhor, o Criador, era só isso. Aí chega Jesus e ele arrebenta com essa lógica, ele fala, não, chama de papai. Ele é o nosso pai, é o nosso amigo, perto, próximo. E Ele quer se relacionar conosco. Quem nos ensina a chamar a Deus de Pai é Jesus. Não abra mão de ser quem você é, porque você é do jeito que você é, porque Deus tem um propósito na sua vida do jeito que você é. O que eu e você precisamos é viver para a glória de Deus. O segundo conselho que eu quero compartilhar com você hoje está lá no livro de Atos. Atos capítulo 2. A partir do versículo 42. Houve toda uma comoção aqui espiritual. A festa de Pentecostes, uma festa tradicional do povo judeu. E o Espírito Santo se manifestou ali de uma forma muito especial na vida daquelas pessoas. E muitas pessoas foram transformadas, e aí acontece isso aqui, ó, a partir do versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor,
e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos bares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O segundo conselho que eu tenho para você hoje é no ajuntamento das pessoas que Deus manifesta a sua presença. É no ajuntamento das pessoas, na reunião de pessoas, que Deus manifesta a sua presença. De que forma? Através das atitudes. É no ajuntamento de pessoas. Uma frase que já estava rolando há algum tempo no nosso meio, mas que se popularizou na pandemia, é a seguinte: igreja não é prédio. A igreja sou eu. Essa frase ficou muito popular no nosso meio crente, gospel, cristão. Igreja não é prédio, a igreja sou eu. E de fato, a igreja não é prédio. Mas igreja é ajuntamento. Não importa se aqui, na rua, nas casas, igreja é ajuntamento. Porque é no ajuntamento de pessoas que Deus manifesta a sua presença. Através das atitudes. Vamos pensar, ver se faz sentido isso. Sem o ajuntamento de pessoas, você vai demonstrar a sua atitude de amor, de compaixão, de misericórdia para quem? Só para você. Olhando para o espelho. Então não faz sentido. Porque é no ajuntamento de pessoas que a presença de Deus se manifesta através das atitudes uns para com os outros. Tem uma versão desse texto no versículo 44, que é a NVI, que diz que aqui fala que eles compartilhavam tudo que possuíam. Na NVI fala que eles tinham tudo em comum. E nas primeiras vezes que eu me deparei com esse texto, eu pensei, nossa, que legal, era uma comunidade coesa, né? Todo mundo pensava igual, todo mundo tinha ali o mesmo propósito e tal. Mas aí eu olhei essa versão, falei, compartilhavam tudo que possuíam, mas aí não tem nada a ver. O dicionário nos traz a definição de comum. Comum é o que vai originar a palavra comunidade. Comum. Comum, tudo aquilo que pode ser compartilhado. Então, o que eu compartilho é comum. O que eu compartilho com as pessoas é comum. Eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam tudo entre si. Não, eles não pensavam da mesma forma. Não, eles não tinham a mesma quantidade de bens. Não, eles não tinham as mesmas posições na sociedade. Mas compartilhavam tudo entre si. A gente vê no texto que eles vendiam propriedades que eles possuíam e distribuíam, repartiam com os necessitados. Está aí um grande exemplo da manifestação da presença de Deus no ajuntamento das pessoas. Algo que sorrateiramente, subliminarmente nós estamos perdendo como igreja.
Não o ajuntamento, mas o cuidado. Voltando lá para o início, somos todos diferentes. Em forma física, mas também em competências, em capacidades. Estudando esse texto, eu fui levado pelo Espírito a pensar, cara, ninguém é bom em tudo. Você não é bom em tudo. Deus não fez ninguém para ser bom em tudo. Porque tem um propósito nisso. Você é bom em algumas coisas. Você tem sim algumas capacidades, algumas habilidades especiais que outros não têm. Só que os outros têm também outras capacidades e habilidades especiais que você não tem. E é aí que está a dinâmica do negócio. Porque é comum, ou pelo menos deveria ser comum, compartilhado. Aquilo que eu tenho de bom, então, eu devo compartilhar. Porque se eu tenho esse entendimento da parte de Deus, eu vou perceber que isso não vem de mim, eu não nasci com isso. Porque o meu nascimento não foi uma obra do acaso, foi Deus quem me criou. E ao me criar, Ele me criou com essas habilidades especiais, com essas capacidades, com esses talentos, com dons espirituais dados por Deus. O erro está em achar que Deus deu isso para mim, deu isso para você, para que a gente tivesse uma posição de favorecimento. O erro está em achar que Deus me beneficiou. Não, Deus não te beneficiou, Deus não me beneficiou. Deus te deu uma missão. Essa habilidade especial que Ele deu para você é uma missão. Qual é a missão? Compartilhar com outras pessoas que não têm essa habilidade. Abençoar a vida das outras pessoas. Uma outra coisa que acontece muito na nossa sociedade é o fato de nós sermos o tempo todo empurrados para ascendermos na vida, para subirmos na vida, para alcançarmos o topo das elites, para alcançarmos as posições mais altas, para conseguirmos promoções, para sermos excelentes em tudo que a gente faz. E não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, é para fazer isso mesmo. A gente só precisa aprender uma coisinha. Aula de português, cadê as professoras? Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. A gente precisa substituir a primeira pessoa do singular pela primeira pessoa do plural. Nós. É a mesma primeira pessoa. Mas a ideia muda. Porque quando eu entro em contato com Jesus Cristo, não só de conhecê-lo, porque se você conhece Jesus, e tem muita gente que diz que conhece Jesus, Jesus, o Filho de Deus, maravilhoso, morreu por todo mundo, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é santo, uau, Jesus, yes. Tá, legal, você conhece Jesus, mas conhecer não é conviver. E é a convivência com Jesus que vai transformar a sua vida. Então, quando você passa a conviver com Jesus, não existe mais eu. Não existe mais meu. Existe nós. Existe nosso. Então, tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus, seja um talento, um dom, uma habilidade, uma capacidade, um bem material, tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus, eu compartilho, porque não é meu. Deus me deu para compartilhar.
E tudo aquilo que eu não tenho, que de alguma forma é deficiente na minha vida, de alguma forma eu não consigo executar, é uma brecha para que eu me abra para receber do outro o que ele vai compartilhar comigo. E aí a gente fecha o ciclo. Porque a vida do cristão, a vida daquele que habita na comunidade de fé, não é só doar, não é só compartilhar. Não é só, toma necessitado, toma você que precisa, toma e toma. Nós também precisamos abrir mão do nosso orgulho e abrir os nossos corações para receber das pessoas aquilo que elas têm para compartilhar conosco. Uma verdade que o pastor Toninho compartilhou inúmeras vezes aqui conosco é: ninguém é tão rico que não possa receber nada de ninguém, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada para ninguém. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem cuidado de você, Deus tem te dado recursos intelectuais, psicológicos, espirituais, materiais. A pergunta é: o que eu e você estamos fazendo com esses recursos? Usando para o nosso próprio benefício? Usufruindo daquilo que Deus nos deu para compartilhar com os outros? O senso de comunidade tem se perdido no meio do povo de Deus. E nós precisamos retomar isso. Precisamos voltar ao centro de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Primeiro conselho: não abra mão da sua individualidade, não abra mão de ser quem você é, porque Deus te fez assim e há um propósito nisso. O segundo conselho é no ajuntamento de pessoas, que pode ser na igreja, na rua, no trabalho. É no ajuntamento de pessoas que Deus manifesta a sua presença, através das atitudes do seu povo. Esses dois conselhos vão nos trazer uma lição que é um desafio, um chamado pessoal para mim e para você, para nós colocarmos em prática o mais rápido possível. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, para ouvir essa lição. Jesus faz uma oração no livro de João, capítulo 17. E no final dessa oração, Jesus diz o seguinte: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que as amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim
estará neles e eu estarei neles. Essa oração de Jesus nos deixa uma lição. Todos nós que entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, que passamos a conviver com Jesus, que passamos a nos relacionar de verdade com Ele, todos nós somos chamados para vivermos em comunidade, debaixo da lógica divina do um. Porque não existe mais eu. Em Cristo não existe mais eu. Em Cristo agora somos nós. O corpo que tem muitas partes, muitos membros diferentes, mas que, quando se junta, forma um único corpo. Não existe mais individualidade, não existe mais ganância, orgulho, arrogância, porque naquilo que eu sou deficiente, o meu irmão me completa. Naquilo que o meu irmão é deficiente, eu completo. E assim nós formamos o um de Deus. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo são um, que sejamos um em comunidade, que sejamos um em corpo chamado Igreja de Jesus. Para você que ainda por algum motivo não tomou a decisão de fazer parte desse corpo chamado igreja, talvez por se sentir deslocado, talvez por não se encontrar nesse ambiente, eu quero te incentivar, te convidar a fazer parte desse corpo. Aí no seu lugar, aí onde você está, se você entendeu essa mensagem, eu gostaria que você repetisse essa oração. Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. Perdoa tudo de mal que eu fiz. Abre os meus olhos e me mostra o que é bom e o que é mal. Eu não quero mais fazer o que é mal. Eu quero fazer parte do teu corpo. Eu quero me encontrar nessa comunidade chamada Igreja de Jesus. Recebe a minha vida, recebe a minha alma, sara as minhas feridas, cura o meu coração, pelo poder do teu nome, Jesus. Amém. E você que já fez ou faz parte de um corpo chamado igreja, mas que por algum motivo se afastou, conhece o caminho de volta, mas não sabe como voltar, não tem forças talvez para voltar. Eu quero te convidar também a fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, eu abro mão da minha vida. Eu abro mão dos meus caprichos. Eu abro mão do meu orgulho. Eu não sei tudo.
E eu quero poder retornar para o corpo. Eu quero poder viver e conviver novamente nessa realidade de compartilhar vida com outras pessoas. Me perdoa pelo afastamento. Me perdoa por me desligar do corpo. E me aceita de volta pela tua graça, pela tua misericórdia. Permita que eu faça parte novamente do corpo de Cristo, chamado igreja. Aonde quer que for essa igreja, aonde quer que esteja esse corpo, que eu possa fazer parte novamente desse ajuntamento, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por podermos compartilhar as nossas vidas uns com os outros. Obrigado por abrir os nossos olhos para essa necessidade. E nos perdoa se nós temos negligenciado a forma de viver como igreja, a forma correta de vivermos como corpo de Cristo. Que a tua bênção, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. E que nós possamos desfrutar dessa comunhão. Que nós possamos reaprender a compartilhar com as pessoas tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para que nós administremos. Que as nossas vidas sejam para a Tua glória, Senhor. Que tudo que nós fizermos seja para manifestar a Tua presença, aonde quer que nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém.